Essas estratégias deram muito certo e eu continuo aumentando progressivamente o meu valor de sessão. Olá, Psi, seja muito bem-vinda ao meu canal. Eu sou Bárbara Fialho, psicóloga clínica, especialista em terapia cognitivo-comportamental, supervisora, palestrante. Estou aqui para dizer para você que sim, as estratégias que eu utilizei lá 2 anos atrás, elas me deram muito fruto. Eu vim trazendo para vocês estratégias como, por exemplo, estar nas redes sociais, fazer palestras, ter um bom network. E sim, eu vou explicar para você como está a minha vida nesse momento e como esse contato com pessoas, como essas palestras, elas foram capazes aí de alavancar, sim, o meu número de pacientes e também trazer uma variedade de pacientes. Então, fica até o finalzinho que eu vou falar para você, tintim por tintim, como é que as coisas estão acontecendo nesse momento. Para começar, é importante já deixar muito claro, tá? O que funciona para mim pode não funcionar para você. Contudo, eu utilizei essas estratégias porque no início da graduação, o meu maior desejo era realmente sair para prática, sair e começar a movimentar as coisas. Eu sempre ouvia professores dizendo que não daria certo, que para você ter pacientes, você precisa ser filha ou filho de um psicólogo para poder te indicar. E eu nunca acreditei nisso de verdade, sabe? Eu nunca me conformei com isso. Então, vamos por partes, né? A primeira coisa que eu trouxe para vocês, que deu muito certo para mim, foi o atendimento gratuito e o atendimento de valor social. Sim, eu fiz muitos atendimentos gratuitos. No finalzinho da graduação também eu fiz, mas aí eu expliquei lá no primeiro vídeo, dá uma olhada, tá? Se você tem dúvida. E foram coisas que funcionaram muito para mim, porque no momento em que eu saí desse já da graduação e já comecei com essa prática, isso me deu muita base para entender como funcionam os atendimentos. E a partir disso, eu fui ganhando mais segurança para atender novos pacientes. Então, alguém, né, algumas pessoas podem dizer que não funciona, que vai desvalorizar a profissão, mas eu acho importante que você pense caso a caso, tá? Eu não considero que é algo que a gente deva fazer, que é uma obrigação, não. Para mim funcionou, para mim foi importante, porque eu prezava muito por esse tempo realmente de atendimento, adquirir experiência, para mim era fundamental e fez toda a diferença. Em relação a palestras, eu acabei dando palestras em diversos lugares, né? Com o passar do tempo também a gente vai recusando algumas, que a gente percebe que o público-alvo não é um público do nosso interesse, porque é realmente uma troca de favores, é realmente uma jogada ali de interesse. Com o passar do tempo também eu comecei a cobrar pelas minhas palestras, certo? Então eu acho que isso não estava lá no primeiro vídeo. Eu comecei a cobrar pelas minhas palestras porque eu fui ganhando cada vez mais confiança e fui entendendo que era momento de receber esse retorno da psicologia, porque eu sempre investi muito nos meus estudos e até um ponto que eu vou falar com você lá no finalzinho. Então, eu comecei a cobrar pelas palestras. Então, o recurso que eu já recebia dos pacientes que foram chegando e também a cada paciente novo que podia chegar ali de uma nova palestra, eu também tinha o recurso, né? Também fui recebendo pelas palestras que eu fui fazendo, tá? Porque para mim começou a fazer sentido pela minha qualidade técnica e também pela minha experiência, já foi fazendo sentido mesmo fazer essas cobranças. Então, eu quero dizer para você uma coisa muito importante, né? Respire fundo, entenda que você vai vivendo processos na sua caminhada enquanto psicóloga. Então, a gente não chega da noite para o dia com tudo formado. Eu comecei fazendo palestras gratuitas, mas eu cobro hoje pelas minhas palestras. Entende?
e tá tudo bem também. Entende? Se a pessoa ela entende assim, não quero, o valor não é acessível para mim, não faz sentido, eu queria gratuitamente, então eu vou dizer tudo bem, tá bom? Mas eu mudei de fase e faz parte da vida essa mudança de fase. Outra coisa, atualmente eu estou no YouTube com outro canal também para falar para leigos. E o meu perfil do Instagram é um perfil também que eu fui vendo que as coisas davam muito certo. Eu consegui, menos de um mês, chegar a 1.000 e tantos seguidores. E aí eu fui vendo estratégias que funcionam. Hoje eu dei uma segurada nele, mas sim, eu pretendo voltar, mas realmente é algo que dá muito resultado, tá? Mas para você ter resultado nas redes sociais, você precisa ter um conteúdo que alcance o público certo. Se você só posta por postar, você não faz um bom filtro do seu conteúdo para chegar às pessoas certas, você vai ter muita gente no seu perfil que não vai buscar você para fazer terapia, para fazer uma supervisão, para fazer uma palestra. Então, estar nas redes sociais é algo que funciona muito, 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 faz muita diferença. Contudo, você não tem que fazer isso de qualquer forma, e aí vai vir a frustração, tá? Então, é algo também que eu quero dizer para você: funciona demais, dá muito certo, mas precisa de estratégia, certo? E aí, com essas minhas estratégias, eu comecei a ter resultados do tipo, né? Chegar pacientes do exterior, atender pacientes de diversas formações diferentes, e isso para quem é psicólogo, né? A gente, quando está no comecinho, é algo extraordinário. Então, eu atendi PM, atendi fisioterapeuta, você imaginar, enfermeira, tudo que você foi imaginando aí de profissão já foi chegando para mim. E isso me dava muita segurança, porque quando a gente trabalha com um público mais seleto, a gente também entende que temos muita qualidade, tá? E os feedbacks que eu fui recebendo de cada paciente meu eram feedbacks muito, muito bons, sabe? E isso foi me fazendo ter ainda mais segurança. Pacientes que diziam: olha, Bárbara, eu não conhecia terapia cognitivo-comportamental. Bárbara, a sua maneira de lidar com o que eu estou sentindo é diferente, fez muita diferença, me ajudou demais. Muitos pacientes eu fui recebendo aí uma outra estratégia. A partir do momento que você vai plantando isso, é você começar a receber indicações. Então, eu já recebi muito paciente indicado por outros pacientes. E nas minhas supervisões, nos casos de supervisão, né, como eu tenho algumas meninas que eu acompanho, o que acontece? Tem alguns casos que para mim não faz sentido por algum motivo. Às vezes é uma amiga de uma paciente. Eu sempre vou passando. Então, já aconteceu muito, muito, muito. Eu perdi as contas de quantas indicações eu fui fazendo para as minhas supervisionandas. Por quê? Porque para mim o caso não fazia mais sentido. Então, olhe como você vai amadurecendo a partir dessas experiências que a princípio parecem tão absurdas, né? Parece uma desvalorização, mas não. Chegou um momento, hoje, nesse momento, eu consigo dizer para um paciente assim: não quero, ou falo: não, vou indicar uma outra pessoa que possa te atender. Hoje eu só atendo online, então é uma coisa que também para mim faz muita diferença. E um detalhe importante que eu sei que você está muito em dúvida, né? Você quer muito saber: meu valor de sessão. Ele foi aumentando gradativamente. E hoje estou muito bem, obrigada em relação a isso, porque para mim não tem dificuldade de aumentar o valor de sessão, certo? Se eu percebo que eu consegui atingir um novo patamar de conhecimento, porque isso é algo que eu vou buscando o tempo inteiro, se eu percebo que eu consegui atingir esse novo patamar, cheguei em um momento ali que os pacientes, eles, mesmo com aquele valor, eles continuam chegando e ficando
aí eu vou sentindo qual é o momento de aumentar de novo esse valor de sessão e tem sido algo para mim extremamente tranquilo. Então, eu não tenho nenhuma dificuldade de aumentar o valor de sessão, porque eu sei que eu entrego um bom resultado para o meu paciente. E aí, o que eu queria trazer para você em relação aos estudos é isso. É uma dica que, se você puder ter uma dica de ouro para levar para a sua vida, para mudar completamente a sua profissão, a dica é estude, mas estude de verdade. Estude muito, seja diferente daquelas psis que você já está acostumada a ver. É muitas vezes difícil a gente enxergar é, que tem alguma profissional ali que está se esforçando tanto quanto a gente. Então, eu sei que eu tenho o meu diferencial. Eu sei que hoje eu consigo ajudar as psicólogas que me procuram. Eu sei que hoje eu consigo ajudar um paciente, fazer uma boa conceitualização de caso, sabe? Identificar uma crença, um pensamento automático, trazer estratégias diferentes para os meus pacientes. Por quê? Eu me empenho muito em estudar, em continuar aprendendo, continuar me aperfeiçoando. E os resultados, eles vêm inevitavelmente. Então, não tenha preguiça de estudar. Se você é uma psicóloga e você trabalha com terapia cognitivo-comportamental, já está aí num nível acima, né? Só de fazer isso. Mas se você ainda não é uma psicóloga que se empenha em estudar, se empenha em entregar o melhor resultado para o seu paciente, porque você só quer, sabe, ter paciente, seus horários todos são para atendimento, isso não vai dar certo. Vai chegar algum momento que você vai estar extremamente cansada e você não vai dar o resultado para os seus pacientes, tá? E para mim, não existe prazer maior do que chegar um paciente e ele sair do processo ou estar no processo e ele dizer para mim, Bárbara, que bom que eu te conheci. Você mudou a minha história. Quantas demandas de pacientes eu consegui resolver e eu ouvi exatamente isso deles, certo? Então eu abri a câmera aqui e vim falar de coração aberto para você, tá bom? Sem muito roteiro, para você entender que sim, as estratégias que eu utilizei, eu apresentei para vocês lá 2 anos atrás, elas continuam funcionando e me trazendo muitos resultados. Então, se você precisa de ajuda para colocar em prática alguma dessas estratégias, ou mesmo se você precisa de uma supervisão de caso, dá uma olhada aqui que eu vou deixar o meu link do Instagram, tá? E aí você consegue por lá falar comigo no direct, tá bom? Vai ser um prazer acolher você, tá certo? Então é isso, se cuida, Psi, e lembre-se que você é alguém muito importante que consegue mudar a história do seu paciente a partir do momento que você leva isso muito a sério. Combinado assim? Então, te vejo no próximo vídeo.